Tá bom, pessoal? Então vamos começar com análise de crédito do cliente. Primeiro vamos entender o que é a análise de crédito do cliente. Então a palavra crédito, ela vem do latim credere, que significa acreditar ou confiar. Ou seja, quando você concede crédito para o seu cliente, é porque você confia que ele vai quitar o compromisso financeiro assumido com a sua empresa. Um exemplo muito comum de concessão de crédito para um cliente é quando sua empresa faz uma venda a prazo, entregando o produto ao cliente, e confia que o cliente vai quitar as contas a receber nas datas acordadas. O principal objetivo da análise de crédito é reduzir o grau de inadimplência da empresa, evitando que sejam realizadas vendas para clientes que podem não honrar com seus compromissos financeiros. Ao fazer a análise de crédito de um cliente, o analista de crédito deve tomar duas decisões. Primeiro, se deve conceder crédito para o cliente. E depois, caso decida por conceder crédito para o cliente, os limites de crédito que serão concedidos para o cliente. No sistema Nomos é possível registrar a análise de crédito de seus clientes definindo as seguintes informações. Primeiro, você define a sua decisão na análise de crédito, se foi aprovado ou reprovado o cliente. O sistema bloqueia a realização de vendas para clientes reprovados na análise de crédito. Depois se define um limite de crédito em valor do cliente. Tá? Então, por exemplo, se você definir um limite de crédito de R$ 50.000 para o cliente, isso quer dizer que só será possível fazer vendas para o cliente quando o limite de crédito utilizado pelo cliente for inferior ao limite de crédito de R$ 50.000 definido no cadastro do cliente. Esse limite de crédito utilizado, ele considera o saldo a faturar dos pedidos de venda liberados e o saldo a receber das contas a receber confirmadas pendentes. Depois a gente tem um limite de inadimplência em valor, tá? Então é possível definir ali um limite em valor de inadimplência. Por exemplo, se você definir um limite de inadimplência de R$ 10.000 para o cliente, só será possível fazer vendas para o cliente quando o somatório do saldo a receber de todas as contas atrasadas do cliente for inferior ao limite de inadimplência de R$ 10.000. Você pode definir também esse limite de inadimplência em dias de atraso, tá? Que aí não importa o valor, a quantidade de dias de atraso. Então, se você definir, por exemplo, esse limite de inadimplência de 30 dias de atraso, só será possível fazer vendas para o cliente caso o cliente não tenha nenhuma conta a receber pendente com mais de 30 dias de atraso. E, por fim, você programa uma data da próxima análise de crédito, tá? Que é importante você programar essa próxima análise de crédito para que o seu setor financeiro ele mantenha, né, essa análise de crédito atualizada do cliente, faça essa análise de crédito periodicamente, decidindo se o cliente continua aprovado ou reprovado, e redefinindo os limites de crédito dos clientes aprovados, considerando o histórico de relacionamento com o cliente. Então, para ajudar a reduzir a inadimplência da sua empresa, o sistema pode ser configurado para bloquear a realização de vendas para clientes reprovados na análise de crédito, com limite de crédito utilizado maior do que o limite concedido, com limite de inadimplência em valor maior do que o limite concedido, e com limite em dias de inadimplência em dias de atraso maior do que o limite concedido. Esse bloqueio ele pode ser feito em 3 funcionalidades-chave no processo de vendas. Na liberação do pedido de venda, na geração da NFE e na geração da NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Esses bloqueios ajudam a sua empresa a evitar que sejam realizadas vendas para clientes que podem não honrar com seus compromissos financeiros. Ok, pessoal? Vamos agora entender como configurar o sistema para utilizar a análise de crédito do cliente. Tá? Primeiro, no cadastro da empresa, a gente tem essa aba análise de crédito que a gente configura como que vai ser feita essa análise de crédito lá no cadastro da empresa. Então, vamos aqui na nossa base de treinamento. Eu vou acessar aqui a tela de empresas, vou editar aqui a minha empresa 1, e aí a gente tem essa aba aqui, olha, análise de crédito, e aqui eu tenho várias configurações, tá? Primeiro, esse quadro aqui, análise de crédito, eu configuro se
eu vou habilitar o bloqueio de vendas para clientes com análise de crédito reprovada, ok? E aí, quando eu marco essa configuração aqui, eu defino em quais funcionalidades eu quero que o sistema faça esse bloqueio. Então, eu quero que ele faça na liberação de pedidos de venda, na geração de NFE e na geração de NFSE. Depois eu faço a mesma coisa, só que focando no limite crédito do cliente. Tá? Então, habilitar bloqueio de vendas para clientes com limite crédito atingido. Mesma coisa, se eu marcar aqui, eu vou habilitar o bloqueio, aqui eu defino para quais funcionalidades esse bloqueio vai ser efetivado. Mesma coisa para o limite de inadimplência em valor, tá? Em reais. Eu posso habilitar e definir em quais funcionalidades eu quero habilitar. E o limite de inadimplência em dias de atraso. Então, eu posso habilitar aqui e marcar quais configurações eu quero que seja feito quais funcionalidades, desculpa, eu quero que seja feito esse bloqueio. A recomendação aqui, se você quiser ter um bloqueio mais restrito possível, é você marcar todas essas configurações, assim como está aqui na base de treinamento. Depois a gente tem essa configuração aqui, olha, prazo de tolerância para análise do limite de inadimplência. Então aqui é um valor que você coloca aqui em dias que vai ser considerado pelo sistema para definir se o cliente está inadimplente em dias de atraso de acordo com esse prazo que você colocar aqui. Tá? Então, se você colocar aqui, por exemplo, um valor zero aqui nessa configuração aqui, quando a data de vencimento do cliente, por exemplo, ele tem uma conta com data de vencimento para o dia 15 de junho, ele não pagou essa conta, aí no dia 16 de junho ele já está com um dia de atraso, certo? Então, se você configurar com um valor zero aqui, o sistema já vai considerar essa conta como em atraso no próximo dia, tá? No dia 16 de junho. Agora, se você colocar 1 aqui, o sistema só vai considerar essa conta em atraso no dia 17 de junho. Lembrando que o sistema, quando faz essa análise se a conta está em atraso ou não, ele considera finais de semana e considera também feriados, aqueles feriados que você configura naquela tela de feriados que a gente já viu aqui nos treinamentos do financeiro. Então é importante você definir essa configuração aqui, levando em consideração a sua rotina de conciliação. Tá? Então, se você faz conciliação todo dia, tá? Então, por exemplo, na sexta-feira, você já faz a conciliação logo de manhã, então tudo que foi pago na quinta-feira pelo cliente, eu já vou conseguir identificar na sexta-feira. Então, se você tem essa rotina de fazer a conciliação diariamente, a minha sugestão seria configurar aqui para um dia, tá? Como está aqui na base de treinamento. Se você não tem essa rotina de fazer a conciliação diariamente, pode ser que você tenha que definir um prazo maior aqui nessa configuração, para que o sistema não considere um cliente inadimplente, que na verdade o cliente não está inadimplente, é porque você ainda não fez a conciliação e não verificou que o cliente quitou a conta a receber dele, ok? Depois eu tenho esse quadro aqui, autorização para liberação de vendas bloqueadas na análise de crédito. Então, quando uma venda é bloqueada na análise de crédito, a gente vai ver que você pode definir permissões para algumas pessoas para autorizar a venda, mesmo para um cliente que foi bloqueado na análise de crédito. Tá? Então, se você marcar essa configuração aqui, olha, habilitar autorização para liberação de vendas bloqueadas na análise de crédito, você vai habilitar essa possibilidade no sistema. Depois você vai dizer aqui se o tipo de autorização é conjunta ou separada. Tá? Habilitação conjunta é quando eu tenho mais de uma pessoa aqui, que eu vou colocar aqui nesse campo usuários habilitados, que tem que fazer essa autorização. Tá? Então, se eu tiver duas pessoas na empresa, o Rafael e o André, e qualquer autorização de venda bloqueada na análise de crédito tem que passar por essas duas pessoas conjuntamente para ser liberada. Então, esse é um exemplo de tipo de autorização conjunta. Ou você define um tipo de autorização separada, que aí você pode colocar duas pessoas aqui, e aí se uma dessas pessoas autorizar,
está liberado, não precisa que os dois autorizem. E aqui você define os usuários habilitados para fazer essa autorização. Pode ser uma única pessoa, como está aqui, está com o meu usuário, Rafael Neto, ou você pode colocar quantas pessoas você quiser aqui. Tá? Lembrando, tomando cuidado, se você botar muitas pessoas aqui, se você colocar aqui um tipo de autorização conjunta, você vai precisar que todas essas pessoas autorizem aquela venda ali para que para que o sistema libere, né, a venda para um cliente bloqueado pela análise de crédito. Ok? Então são essas configurações aqui no cadastro da empresa. Aqui no artigo a gente está falando em detalhes dessas configurações, ali o quadro análise de crédito, o quadro limite de crédito, o quadro limite de inadimplência em valor, o quadro limite de inadimplência em dias de atraso, o prazo de tolerância para análise do limite de inadimplência. Aqui a gente está explicando bem aquela questão ali dos feriados, sábados e domingos, como que o sistema considera isso. A autorização para a liberação de vendas bloqueadas na análise de crédito. Ok? Vamos falar agora sobre o cadastro de condições de pagamento. Tá? Então vamos lá. Condições de pagamento. Então, no cadastro de condições de pagamento, você consegue configurar condições de pagamento que não serão consideradas, tá, pela análise de crédito. Tá? Então, um exemplo, suponha que um cliente reprovado na análise de crédito ou com limite de crédito atingido aceita pagar um pedido de venda com a condição de pagamento à vista com dinheiro. E nessa condição de pagamento, a sua empresa não tem risco de inadimplência. Tá? Então, você pode configurar essa condição de pagamento para que ela seja, para ignorar vendas com essa condição de pagamento na análise de crédito. Tá? Então, se eu tiver um pedido de venda com essa condição de pagamento aqui, o sistema ele vai autorizar aquela venda, mesmo com o cliente sendo bloqueado na análise de crédito, porque você não tem risco de inadimplência com aquela condição de pagamento. Tá? Para fazer isso, é só você localizar aqui as condições de pagamento que você quer configurar dessa forma. Se eu não me engano, eu fiz com essa aqui, ó, a vista com o dinheiro. Deixa eu digitar ela aqui. E aqui, em avançado, ó, você tem esse campo aqui dentro do quadro limite de crédito, ignorar vendas com essa condição de pagamento na análise de crédito. Tá? Então, basicamente, você está dando carta branca para qualquer venda que foi feita com essa configuração, com essa condição de pagamento aqui, o sistema vai sempre autorizar. Tá? Ele está entendendo que essa condição de pagamento aqui é uma condição sem risco de inadimplência algum. Ok? Beleza, vamos avançar aqui. Tem um cadastro de formas de pagamento. No cadastro de formas de pagamento também é possível configurar formas de pagamento que não serão consideradas pela análise de crédito. Tá? Por exemplo, suponha que um cliente tem contas a receber com a forma de pagamento cartão de crédito, que já foram autorizadas pelo cartão de crédito e que não há risco de inadimplência, né, de chargeback, o estorno da transação no cartão de crédito pelo cliente. Nesse caso, você pode avaliar que a sua empresa não tem risco de inadimplência com contas a receber com essa forma de pagamento. E por essa razão pode configurar o sistema para também ignorar contas a receber na análise dos limites de crédito do cliente com essa forma de pagamento. Tá? É análogo que a gente viu na condição de pagamento, só que aqui o foco é na forma de pagamento. Tá? Então vamos lá para a tela de cadastro de formas de pagamento. Se eu não me engano, aqui na nossa base de treinamento eu fiz essa configuração com a forma de pagamento cartão de crédito. Deixa eu digitar ela aqui. Então você pode marcar essa configuração aqui, olha, ignorar contas a receber com essa forma de pagamento na análise de crédito. Tá? Então se eu tiver um cliente lá com uma conta a receber de 10 mil reais, paga no cartão de crédito, tá? O sistema vai entender que essa conta, como o cartão já foi autorizado do cliente, esse valor de 10 mil reais, por exemplo, ele não vai ser considerado pelo sistema como limite de crédito utilizado pelo cliente, porque esse valor ele já foi autorizado pelo cartão, então eu não tenho risco de inadimplência nessa forma de pagamento. Ok?
Avançando aqui, vamos falar agora sobre o cadastro do grupo de usuários. Então, no cadastro de grupo de usuários, na aba Pessoas, nós temos permissões para controlar o nível de acesso dos usuários na aba Análise e Crédito, no cadastro do cliente. Tá? Então, vamos lá na tela de grupos de usuários. Vou editar aqui o nosso grupo Acesso Total. Então, é na aba de pessoas, tá? A gente tem essas configurações aqui, que vão determinar se lá no cadastro do cliente, os usuários desse grupo vão conseguir fazer análise de crédito para o cliente. Essa última abinha aqui, desculpa, essa aqui, pessoas, tá? Então, aqui dentro da aba pessoas, eu tenho aqui, olha, o quadro análise de crédito, e eu tenho essas configurações aqui, olha, acessar a aba análise de crédito no cadastro pessoas, está marcado. Incluir análise de crédito na aba análise de crédito no cadastro pessoas, editar análise de crédito, excluir análise de crédito e programar análise de crédito na aba análise de crédito no cadastro pessoas. Então, basicamente, você define se os usuários nesse grupo aqui vão ter permissão para ver essa aba análise de crédito lá no cadastro de pessoas e o que eles vão poder fazer nessa aba. Vocês vão poder incluir, editar, excluir ou programar análise de crédito. Para você definir permissão total aqui, você marca todas essas configurações. Então, vocês têm que definir dentro da estrutura da sua empresa quem são as pessoas que vão ficar responsáveis por essa análise de crédito do cliente. Se você quiser definir essas permissões para uma única pessoa na sua empresa, provavelmente você vai ter que criar um grupo de usuários específico para esse usuário, e somente nesse grupo usuário aqui você vai ter que marcar essas permissões aqui. Ok? Beleza, avançando aqui, então a gente terminou de ver as configurações, tá? No sistema. Vamos entender agora como registrar a análise de crédito no cadastro cliente. Então, lá no cadastro pessoas, tá? Uma pessoa na categoria cliente, a gente tem essa aba análise de crédito, e aí nessa aba análise de crédito você registra a análise de crédito do cliente. Tá? Então, vamos lá para a tela de pessoas. Eu vou filtrar aqui uma pessoa que eu sei que já tem aqui a análise de crédito registrada, se não me engano é esse aqui, cliente exemplo BA, mas para agilizar aí o nosso treinamento, tá? Aí eu tenho essa abinha aqui, análise de crédito, tá? Então aqui eu vejo as análises de crédito que já foram feitas para esse cliente, tá? A última análise de crédito feita é a que está aqui por último na tabela. Tá? Eu tive uma análise de crédito que foi feita aqui em 5 de junho de 2019, uma outra que foi feita em 8 de junho de 2020, foi feita recentemente. Aqui eu vejo que a decisão da análise de crédito foi aprovada. O limite de crédito concedido para o cliente foi de R$800 mil. O limite inadimplência em valor foi R$400 mil. O limite inadimplência em dias de atraso foi 10 dias de atraso, a minha tolerância. Essa análise de crédito foi feita pelo Rafael em 8 de junho de 2020. Eu programei aqui uma próxima análise de crédito para esse cliente 365 dias à frente, tá? Para eu fazer essa análise de crédito a cada um ano. Então, a data da próxima análise de crédito desse cliente está para 8 de junho de 2021. Tá? Essa programação é importante para o sistema te lembrar de fazer essa análise de crédito. Para você incluir uma nova, é só você preencher os campos aqui. Tá? Então, você define aqui a data, você pode fazer uma análise de crédito do cliente quando você quiser. Você programou para fazer a próxima aqui em 8 de junho de 2021, mas se você quiser fazer hoje, por exemplo, uma próxima análise de crédito do cliente, você pode fazer, sem problema. Então, você define aqui a data da análise de crédito, a decisão, se é aprovada ou reprovada. Se é reprovada, não faz sentido você definir limite, né? Está reprovado, você não pode fazer venda para aquele cliente. Se é aprovada, você define aqui os limites. Tá? Por exemplo, R$100 mil aqui de limite de crédito, sei lá, R$40 mil de limite de inadimplência, 30 dias de limite de inadimplência em dias de atraso, algum comentário aqui, e posso programar aqui a minha próxima análise de crédito para 365 dias à frente. Clico aqui em salvar.
o sistema vai incluir uma nova análise de crédito aqui no cadastro cliente, e a partir desse momento, essa análise de crédito que eu acabei de fazer aqui, que vai ser considerada pelo sistema. Então, o sistema ele sempre considera a análise de crédito mais recente, tá? Para tomar a decisão ali se vai bloquear a venda para aquele cliente ou não. Ok? Vou salvar aqui para salvar aqui a minha análise de crédito. Então, aqui no artigo a gente está explicando cada campo em detalhe aqui, vocês depois podem ler aqui com calma aqui as explicações para cada campo, ok? Como ver a análise de crédito do cliente nas telas do processo de vendas, tá? Então, em todas as telas do processo de vendas do sistema, propostas, pedidos de venda, documentos de saída, documentos de venda de serviço, você consegue ver a análise de crédito do cliente, tá? Uma vez que você habilita lá no cadastro da empresa, você consegue ver dentro da aba pessoa, nessa subaba, análise de crédito, ok? E aí nessa subaba aqui de análise de crédito, você consegue ter uma visão geral aí da situação de crédito do seu cliente, tá? Vamos ver isso aqui, diretamente aqui na nossa base de treinamento. Eu vou lá na tela de propostas, por exemplo, tá? Vou simular aqui a criação de uma proposta. Aí vou selecionar aqui a empresa 1, vou selecionar aqui um cliente, por exemplo, cliente exemplo BA. Quando eu seleciono o cliente aqui, eu vejo aqui a minha aba pessoa, e aí eu tenho essa subaba aqui, análise de crédito. Tá? Então, nesse momento aqui, eu já tenho todas as informações aqui da última análise de crédito que foi feita para esse cliente. Então, olha, a data da última análise de crédito foi em 16 de junho de 2020, hoje. A minha decisão na análise de crédito foi aprovada. O meu limite de crédito concedido foi de R$ 100.000. O meu limite de crédito utilizado aqui nesse momento é de R$ 35.948,15. Nesse momento, esse cliente não tem nenhum pedido de venda pendente de faturamento, é zero. E ele tem R$ 35.948,15 contas a receber pendentes. Então, o limite de crédito disponível dele nesse momento é R$ 64.051,85. Tá? O limite de crédito disponível é o quê? É o limite de crédito concedido, né, para o cliente menos o utilizado. Como ele está positivo, né, ele está com esse fundo verdinho aqui, indicando que o cliente ainda tem limite de crédito disponível. Se eu quiser detalhar essas contas a receber pendentes aqui do cliente, eu clico aqui e aí o sistema vai detalhar todas essas contas a receber que estão pendentes do cliente, tá? Para explicar esse valor aqui de R$ 35.948,15, ok? Aí vamos entender agora o limite de inadimplência, né? Então, definir aqui um limite de inadimplência em valor de R$ 40.000 para esse cliente. Esse cliente está com R$ 35.698,15 de contas em atraso. Então, em relação ao limite de inadimplência, ele ainda está dentro aí do limite de inadimplência também, tá? Ele está com um limite de inadimplência em valor disponível de R$ 4.301,85. Tá? Ele só pode ter até R$ 40.000 de conta em atraso, nesse momento ele ainda não tem R$ 40.000 de conta em atraso. Se eu quiser detalhar aqui, eu clico, e aqui o sistema vai detalhar as contas que esse cliente está em atraso. Ok? E eu tenho meu limite de inadimplência em dias de atraso, e aqui só importa a quantidade de dias de atraso, tá? E aí o sistema vai analisar todas as contas que tem mais de 30 dias de atraso. Tá? Então, a minha tolerância é 30 dias de atraso. E eu tenho, nesse momento, R$ 15.698,15 de contas a receber com mais de 30 dias de atraso. Então, ele está com fundo vermelho aqui, porque foi esse limite aqui de inadimplência aqui em dias de atraso que está reprovando esse cliente nesse momento. Tá? Então, nesse momento, idealmente eu não deveria fazer mais vendas para esse cliente, porque ele está com contas a receber em atraso, com mais de 30 dias de atraso, que somam R$ 15.698,15. E se eu clicar aqui para entender que contas são essas, o sistema vai abrir aqui e mostrar que contas são essas que estão com mais de 30 dias de atraso.
Legal? Então, essa aba aqui eu consigo ver em todas as telas do processo de vendas, tá? Então, por exemplo, se eu estiver lá na tela de pedido de venda, simular aqui a criação de um pedido de venda para esse cliente, vamos botar aqui, olha, cliente exemplo BA, tá? E aí a diferença é que quando eu estou na tela de pedido de venda, documento de saída, documento de venda de serviço, o sistema ele já mostra que quando você seleciona aqui o cliente, ele já mostra aqui do lado aqui, olha, reprovado na análise de crédito, tá? Então ele já te dá uma prévia aqui para, caso você esteja ali com o cliente ele tirando um pedido, né? Você já fala com o cliente, olha, você tá reprovado aqui na análise de crédito, tá? Aí você clica aqui na aba e entende aqui por que o cliente está reprovado na análise de crédito. Então, de repente, nem faz sentido você criar aquele pedido para o cliente, né? De repente, melhor naquele contato ali você já tentar resolver aqui o que está bloqueando o cliente na análise de crédito. Ok? Voltando aqui para o nosso artigo, então a gente entendeu aqui como ver, né, essa análise de crédito aqui nas telas no processo de vendas. Aqui no artigo tá sendo explicado em detalhes, tá, como que o sistema faz os cálculos, os detalhes, aqueles detalhes ali, como o sistema considera contas a receber em atraso, que ele considera, ele ignora, né, sábados, domingos e feriados, que ele considera aquele prazo de tolerância em dias úteis para análise do limite de inadimplência que você definiu no cadastro de empresa. Aqui tem um exemplo, tá? Para vocês entenderem como que o sistema considera esse prazo aqui. Enfim, aqui a gente está explicando com mais detalhes, tá? Como analisar cada um daqueles campos ali que são apresentados na aba de análise de crédito. Como a análise de crédito pode bloquear as vendas para o cliente. Então a gente entendeu já que a venda ela pode ser bloqueada na análise de crédito em 3 funcionalidades: na liberação do pedido de venda, na geração da NFE e na geração da NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Essas configurações, né, são feitas lá no cadastro da empresa, na aba análise de crédito. Você configura lá se o sistema vai bloquear, né, as vendas nessas funcionalidades aqui. E aí, uma vez bloqueando, né, quando você utilizar essas funcionalidades, né, o sistema ele vai reprovar sempre que o cliente está com uma decisão na análise de crédito reprovada, ou o cliente ultrapassou o limite de crédito, ou o cliente ultrapassou o limite de inadimplência em valor, ou o cliente ultrapassou o limite de inadimplência em dias de atraso. Se o sistema identificar pelo menos um dos motivos acima, a venda será bloqueada. Então, para a venda ser aprovada, né, todas as condições a seguir devem ser verificadas. Então, o cliente ele está com a decisão na análise de crédito aprovada, ele não ultrapassou o limite de crédito, ele não ultrapassou o limite de inadimplência em valor e ele não ultrapassou o limite de inadimplência em dias de atraso. Ok? Então, vamos primeiro entender como é que o sistema faz esse bloqueio na liberação do pedido de venda. Tá? Então, para você usar essa funcionalidade aqui, lembrando só que você tem que configurar o sistema, né, definir lá na configuração geral status padrão na criação de itens de pedido de venda, você tem que colocar como aguardando liberação. Tá? Porque aí o pedido de venda vai ser criado com esse status aguardando liberação, e quando você for liberar o pedido de venda, o sistema vai fazer a análise se esse pedido de venda pode ser liberado ou não. Então vamos aproveitar aqui na base de treinamento, já estou aqui na tela de criação de pedido de venda, né? Já selecionei aqui um cliente que está reprovado na análise de crédito. Vou criar um pedido de venda aqui rapidamente para ele, colocar aqui, olha, venda de produção para comercialização. Vou criar aqui meu item de pedido. Vou colocar aqui meu produto, pode ser a tinta, galão 20 litros, pode ser aqui 10 unidades a R$ 100, um valor unitário, data de entrega para o dia 30, ok? Vou salvar aqui.
checo aqui valores totais, condições de pagamento. Vamos imaginar que na minha condição de pagamento o cliente quer pagar aqui em 2 parcelas para 5 e 35 dias, simular aqui a geração das parcelas e vou salvar. Então o sistema ele deixa eu salvar o pedido, tá? Mesmo com o cliente reprovado na análise crédito, o pedido está aqui com o status aguardando liberação. Se eu tentar liberar aqui esse pedido aqui, vou clicar no pedido e liberar, vamos ver aqui o que o sistema vai fazer. Então ele apresenta essa mensagem aqui, olha, o pedido foi bloqueado, pois o cliente não passou na análise crédito. Tá? Então ele marca esse pedido aqui com esse sinalzinho aqui, olha, pedido bloqueado pela análise crédito, clique para mais informações, e aí se você clicar aqui, ele vai abrir aqui as informações, tá? Que você vê lá as informações atualizadas do cliente, tá? Nesse momento aqui. Enfim, as mesmas informações que a gente viu lá na aba de análise crédito cliente, o limite de crédito dele, o limite de inadimplência, tá? Aqui você também vê se tem algum usuário com autorização para liberar vendas bloqueadas na análise crédito. No caso, eu vejo aqui que o usuário sou eu, o Rafael Neto, é o usuário que tem essa autorização, tá? E a gente vai ver mais à frente que nessa própria janela aqui, o usuário que tem autorização, ele pode fazer essa autorização. Tá? No momento, o importante é só entender que o sistema bloqueou, né, essa venda aqui, e você consegue ver aqui por que o sistema bloqueou, né, a liberação desse pedido de venda. Ok? Então aqui no artigo a gente está mostrando isso daqui. Esse bloqueio também pode ser feito na geração da NFE, tá? Então é análogo, tá? Acho que eu não preciso mostrar aqui na nossa base de treinamento, mas é a mesma coisa, tá? Você está lá na tela de documento saída, se você clicar lá em gerar NFE e a empresa tiver configurada para bloquear, né, nessa funcionalidade de geração de NFE, o sistema vai avaliar se pode liberar aquela geração de NFE ou não. Se ele avaliar que o cliente foi bloqueado na análise de crédito, ele vai bloquear a geração de NFE e vai marcar o documento de saída com o mesmo sinalzinho de atenção e vai mostrar essa mensagem para você, olha, documento de saída bloqueado pela análise de crédito, clique para mais informações. E quando você clicar, ele vai abrir aquele mesmo quadro ali que abriu quando a gente clicou ali no pedido de venda, ok? Para você entender por que a geração da NFE foi bloqueada. Esse mesmo bloqueio pode ser feito também na geração da nota fiscal de serviço eletrônica, tá? Então, análogo ao que foi falado na geração de NFE, só que nesse momento você vai estar lá na tela de documento de venda de serviço. Quando você clicar lá no documento de venda de serviço e pedir para gerar nota fiscal de serviço eletrônico, o sistema, se estiver configurado para fazer essa análise lá no cadastro da empresa, ele vai avaliar a situação de crédito do cliente. Se o cliente estiver reprovado, ele vai bloquear a geração da nota fiscal de serviço eletrônica para aquele cliente ali. Ok? Lembrando que você não é obrigado a habilitar esse bloqueio em todas essas funcionalidades. Quando você habilita o bloqueio nessas 3 funcionalidades, você tem uma camada a mais de proteção, né? Você poderia dizer que é mais interessante para a sua empresa, por exemplo, só fazer esse bloqueio na liberação do pedido de venda. E uma vez que o pedido de venda está liberado, acabou. Eu posso gerar NFE para ele, eu posso gerar NFSE para ele sem problemas. Tá? Então pode ser que seja mais interessante você centralizar essa análise de crédito na liberação do pedido de venda. Quando você faz também essa análise de crédito na geração da NFE e na geração da nota fiscal de serviço eletrônico, você está dando uma camada mais de proteção ali para o teu sistema, né? Pode ser que na geração da nota, normalmente é o momento em que você está se preparando para entregar o produto para o cliente. Então, nesse momento ali, se o sistema identificar que o cliente está numa situação de risco, mesmo o pedido dele tendo sido aprovado, né, quando ele foi liberado, ele pode fazer um bloqueio naquele momento da geração da NFE. Por exemplo, se o cliente tiver com uma conta a receber muito atrasada, isso pode ligar um alerta para a sua empresa, olha, espera aí, antes de eu
entregar isso para outro cliente, deixa eu ligar para ele aqui e tentar negociar aqui esse pagamento aqui dessa conta que está com mais de 30 dias de atraso, aí depois eu gero a NFE e entrego o produto para o cliente. Tá? Então é uma camada a mais de proteção que você pode configurar no sistema. Ok? Vamos entender agora como autorizar as vendas para clientes bloqueados pela análise de crédito. Tá? Então, assim, essa autorização vai depender do motivo, né? Então, se a venda foi bloqueada porque o cliente está com a decisão na análise de crédito reprovada, as nossas recomendações são negociar com o cliente uma condição de pagamento especial que seja ignorada na análise de crédito. Então, você pode negociar com o cliente, olha, cliente, você está com a análise de crédito reprovada, mas se você fizer o pagamento à vista em dinheiro, com essa condição de pagamento, eu consigo liberar o pedido de venda para você. Tá? Então, se você conseguir negociar isso com o cliente, você pode vir aqui no pedido de venda, editar esse pedido de venda aqui, mudar a condição de pagamento dele para à vista em dinheiro, salvar. Quando você tentar liberar novamente, o sistema vai permitir a liberação, porque essa condição de pagamento ela foi configurada para ser ignorada pela análise de crédito, que é uma condição de pagamento que não tem risco de inadimplência. Ok? A outra possibilidade é você solicitar autorização especial para os usuários habilitados, que a gente vai ver como fazer isso. Se o cliente ultrapassou o limite de crédito, né, você novamente pode negociar com o cliente uma condição de pagamento especial, pode solicitar autorização especial, né, para usuários habilitados, mas nesse caso aqui você também pode negociar com o cliente a quitação das contas a receber atrasadas ou que estão em dia para liberar limite de crédito. Né? Então, se o cliente está com limite de crédito, você concedeu 100 mil reais de limite de crédito para o cliente, ele está utilizando 130 mil reais desse limite de crédito. Você pode negociar com o cliente, olha, para eu liberar esse pedido de venda aqui para você, eu preciso que você pague pelo menos 30 mil reais dessas contas aqui que estão pendentes, eu consigo liberar aqui o limite de crédito para você. Ok? 3. O cliente ultrapassou o limite de inadimplência em valor. Então, mesma coisa, você pode negociar uma condição especial, você pode solicitar autorização especial, só que nesse caso você também pode negociar com o cliente para ele quitar, né, as contas a receber que estão em atraso para liberar limite de inadimplência e valor. Então, vamos imaginar que o cliente está ali com 50 mil reais de conta em atraso, a sua tolerância, o seu limite ali é 30 mil reais. Então, você vai ter que dizer para o cliente, olha, eu preciso que você quite pelo menos 20 mil reais aqui dessas contas em atraso para poder liberar esse pedido de venda para você. E, por fim, o cliente ultrapassou o limite de inadimplência em dias de atraso. Então, aqui também vale a questão da condição de pagamento especial, a autorização especial também pode ser feita aqui pelos usuários habilitados. E aqui você pode negociar com o cliente para ele quitar as contas a receber que estão com mais dias de atraso. Né? Então, você configurou ali, ó, no máximo 30 dias de atraso eu posso tolerar. Eu estou com uma conta a receber ali que está com 50 dias de atraso, você pode negociar com o cliente, olha, paga essa conta aqui que está com 50 dias de atraso que eu consigo liberar esse pedido aqui para você. Ok? Então, para colocar em prática essas sugestões, tá? Essa negociação de uma condição de pagamento especial, que seja ignorada pela análise de crédito, tá? É só você editar o pedido de venda, selecionar essa condição de pagamento, salvar e liberar, que o sistema vai liberar, ok? Sem problema, não tem mistério aqui. Negociar com o cliente a quitação de contas a receber atrasadas ou antecipação de contas a receber em dia para liberar limite de crédito. É só você negociar, o cliente fazendo o pagamento, você vai lá no seu financeiro, vai receber essas contas a receber, que o cliente quitou. A partir do momento que você receber essas contas, você vai liberar o limite utilizado daquele cliente. Isso é automático, tá? Recebeu as contas do cliente, se você, depois que você fizer o recebimento dessas contas, você tentar liberar aqui novamente o pedido, o sistema verificar que, olha, liberou o limite daquele cliente, agora o cliente foi aprovado, ele vai fazer a aprovação do pedido de venda, ok? Mesma coisa aqui, se o motivo for a quitação de contas a receber em atraso por conta do limite de inadimplência em valor,
ou por conta do limite de inadimplência em dias de atraso. Tá? Você vai negociar com o cliente vai quitar as contas, você vai registrar o recebimento nessas contas lá no financeiro, e uma vez que você registrou o recebimento dessas contas no financeiro, isso já vai atualizar automaticamente a análise de crédito do cliente, e se esse recebimento for suficiente para aprovar o cliente a análise de crédito, quando você clicar aqui em liberar, o sistema vai liberar o pedido de venda para o cliente. Ok? E tem uma última opção aqui, que é a solicitação de autorização especial, tá? Para usuários habilitados. Então, você pode conversar ali com o cliente fala para você, olha, eu estou numa situação difícil aqui, mas eu vou honrar com meus compromissos que eu assumi aí com a empresa, verifica se você pode liberar pelo menos essa venda aqui para mim, e aí você passa essa análise para a pessoa que tem autorização para fazer essa liberação, que no caso aqui no nosso abastelamento sou eu, conforme o que foi definido lá no cadastro da empresa, tá? E aí essa pessoa vai conceder autorização, tá? Como é que ela faz essa concessão de autorização? Ela vem aqui no pedido de venda, ela clica aqui, e aí como eu estou logado no sistema com o usuário do Rafael Neto, né, que é um usuário que tem autorização para liberar vendas bloqueadas na análise de crédito, aparece esse campo aqui para mim, olha, tomar decisão de liberação. Então aparece esse campo, eu posso registrar aqui meus comentários, tá? Então eu posso colocar aqui, olha, liberei pedido de venda, pois o cliente prometeu quitar a conta em atraso, com a conta com mais de 30 dias de atraso, que foi o que bloqueou aquele na análise de crédito, né? Na próxima sexta-feira. Tá? E eu clico aqui em conceder autorização. Eu poderia negar a autorização. Tá? Se eu negar a autorização, negou. Você não vai conseguir liberar esse pedido de venda para esse cliente. Tá? Ou conceder a autorização. Se eu clicar aqui em conceder autorização, tá? O pedido de venda ele muda aqui, o íconezinho fica aqui amarelo agora, tá? Então pedido disponibilizado para liberação pelos usuários. Se eu clicar aqui, eu vejo aqui quem foi o usuário que autorizou, tá? Então quem autorizou foi o Rafael aqui, os comentários, tá? A data, a hora que ele fez essa avaliação. Aí depois que todos os usuários que têm que fazer essa autorização autorizarem, dependendo ali se o tipo de autorização é conjunto ou separada, dependendo de como você configurou lá no cadastro da empresa, se você clicar aqui no pedido de venda e liberar, o sistema vai, nesse momento agora, ele vai liberar. Tá? Então ele liberou o pedido, mesmo com o cliente sendo reprovado na análise de crédito, porque o Rafael Neto, que era o usuário que tinha permissão para autorizar isso, ele foi lá e autorizou, tá? No sistema. Então é dessa forma que pode ser feita a autorização especial aí para liberar vendas para clientes bloqueados na análise de crédito, tá? Essa autorização eu mostrei aqui no pedido de venda, mas funciona da mesma forma quando o bloqueio é feito na geração da NFE ou na geração da nota fiscal de serviço eletrônico. A única diferença é que eu vou clicar, ao invés de eu clicar no pedido de venda, eu vou clicar, no caso da NFE, eu vou clicar num documento de saída, que foi bloqueado, aí vai abrir o mesmo quadro, eu vou conceder autorização da mesma forma, e na geração da nota fiscal de serviço eletrônico, a mesma coisa, só que eu vou clicar ali num íconezinho dentro da tela de documentos de venda de serviço, vai abrir o mesmo quadro e eu vou negar ou conceder autorização. Ok, pessoal? Agora, por fim, vamos ver aqui como programar as atividades do setor de análise de crédito. Tá? Então, primeiro vamos entender aqui um filtro por decisão na análise de crédito. Então, na tela de pessoas, a gente tem um filtro ali na pesquisa avançada, esse quadro aqui, análise de crédito, a gente tem um campo de pesquisa, filtro por decisão na análise de crédito, você consegue filtrar os clientes
que estão com análise de crédito pendente de avaliação, aprovada ou reprovada. Tá? Então, essa informação é bem útil aqui para você programar as atividades, né, do setor de análise de crédito. Então, você filtrar, por exemplo, os clientes que estão com análise de crédito pendente de avaliação, você consegue ver ali quais são os clientes que você tem que fazer análise de crédito. Tá? Então, vamos ver isso aqui. Então, lá na tela de pessoas, ó, aqui na pesquisa avançada, eu tenho aqui esse quadro análise de crédito, e eu tenho aqui, olha, filtro por decisão na análise de crédito. Então, eu posso filtrar aqui, por exemplo, olha, filtrar clientes com análise de crédito pendente de avaliação. Eu clico aqui em pesquisar, e eu vou ver aqui, eu tenho que botar aqui na aba cliente, né? Eu vou ver aqui que eu tenho esses 2 clientes aqui, tá? Que estão com análise de crédito aqui pendente, né? De avaliação. Tá? Então, uma forma do setor financeiro, né, a pessoa responsável por fazer análise de crédito, ela saber quais são os clientes que ela tem que priorizar aqui a análise de crédito. Ok? Um outro filtro que pode ser feito aqui é um filtro por vencimento na análise de crédito. Né? Então, quando você faz uma análise de crédito, você programa a próxima análise de crédito para, por exemplo, daqui a um ano. Né? Então, é interessante também a pessoa responsável por essa atividade, ela saber, né, quais são os clientes que estão com análise de crédito não programada, ou com vencimento próximo, ou com análise de crédito vencida, né, para também se programar, né, para fazer a análise de crédito desses clientes, priorizando, né, os clientes que estão com análise de crédito vencida e depois os clientes que estão com análise de crédito com vencimento próximo, tá? Esse convencimento próximo, tá? Ele é calculado pelo sistema a partir de uma configuração geral, que é essa daqui, olha, prazo de antecipação para considerar clientes com análise de crédito com vencimento próximo, em dias, tá? Então a gente tem essa configuração que, se não me engano, ela já vem pré-configurada com 30 dias, tá? Mas você pode mudar aqui se você quiser. Então, com o padrão, se o vencimento da análise de crédito aqui do cliente vai ser nos próximos 30 dias, o sistema vai sinalizar que aquele cliente está com análise de crédito com vencimento próximo. Tá? Então, vamos ver isso aqui, olha. Então, aqui na minha pesquisa aqui por análise de crédito, eu posso deixar aqui como selecione e filtrar aqui por vencimento análise de crédito, posso filtrar aqui clientes que estão com análise de crédito vencida. Clicar aqui em pesquisar. Então, aqui eu estou vendo que eu tenho vários clientes aqui que estão com análise de crédito vencida. Tá? 25 clientes aqui com análise de crédito vencida. Tá? Poderia fazer um filtro aqui com análise de crédito com vencimento próximo. Vamos ver aqui se tem algum cliente. Não, no momento não tem nenhum cliente. Então, todos aqueles clientes ali estão com análise de crédito vencida. E aí tem uma outra forma interessante aqui, que é automática, tá? A gente poderia também filtrar aqui clientes com análise de crédito não programada, tá? A gente acabou não vendo, mas está aqui no artigo, tá? Você também pode filtrar. Que também é um risco, né? O cliente que não está com análise de crédito programada para fazer a próxima, provavelmente você vai acabar esquecendo aquele cliente, ele vai ficar com uma análise de crédito defasada, né? Você também pode filtrar. Então, você pode configurar o sistema para ele disparar alertas sobre o vencimento da análise de crédito automaticamente lá na tela de pessoas. Tá? Então, você tem configurações que você consegue, na verdade é uma configuração geral aqui, que o nome dela é essa daqui, ó, alertar sobre o vencimento da análise de crédito na tela de pessoas, que você marcar como sim essa configuração, quando você entrar na tela de pessoas, o sistema vai enviar uma mensagem ali, sempre que ele identificar que tem cliente com análise de crédito com vencimento próximo ou vencida, ele vai enviar uma mensagem de alerta ali para você não esquecer de que você tem que fazer análise de crédito daquele cliente ali. Ok? Então, vamos configurar aqui, só para vocês verem como é que fica isso aqui. Então, vou lá na configuração geral. Então, a dica aqui é Ctrl+C aqui, né? Copiar aqui o nome aqui da configuração.
aqui na configuração geral, Ctrl F, Ctrl V, para você localizar aqui a configuração geral, ele localizou. Coloca aqui seleciona a opção Sim, clica em salvar, para salvar aqui a tua configuração geral, volta lá para a tela de pessoas, e aí vê aqui que o sistema vai mandar um aviso aqui, um alerta, né, que não tem como ignorar, é bem chamativo aqui esse alerta. Ó. Atenção, existem clientes com análise de crédito vencida. Para filtrar esse cliente, utiliza a pesquisa avançada, né, pelo campo, e selecionando a opção análise de crédito vencida. Ok? O campo é filtro por vencimento na análise de crédito. Aí você seleciona a opção análise de crédito vencida. Tá? É o campo de pesquisa que a gente viu aqui. Tá? Então você tem que usar esse campo de pesquisa aqui para localizar os clientes que estão com análise de crédito vencida. Ok, pessoal? Então, dessa forma aqui a gente consegue programar, né, e controlar aí a atividade de análise de crédito pelo meu setor financeiro, ajudando o setor financeiro a não deixar a análise de crédito dos clientes desatualizada. Ok? Então, com isso a gente cumpriu aí todos os tópicos aí de análise de crédito de cliente.